né? Eu não tenho 100% de certeza, mas a minha teoria é que não estou dizendo, né, que seja isso, né? Não é, eu não estou colocando lá na pedra como ele fez com os 10 mandamentos. É a minha interpretação. Por favor, gente educada, né? Porque na internet só tem gente educada, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita fé, então eu acredito e tenho fé que só tem pessoas educadas, né? Só tem pessoas educadas que vai assistir esse vídeo. Então, quando ele fala façamos, eu imaginei façamos, mas quem? Se ele estava sozinho, né? Então, a ideia que, a teoria que eu tive é que quando Deus resolveu, né? A gente, isso aí é pano para manga para outro vídeo, né? No sentido de quando Satanás foi expulso, né? Inclusive, isso aí foi até uma teoria de um pastor brasileiro que eu conheço aqui, que ele compartilhou comigo, né? Essa teoria dele. Então, essa teoria me deu gancho, né? Foi como se fosse uma semente, né? Na minha imaginação, e as plantinhas começaram a crescer, né? E ele compartilhou comigo o seguinte, que ele acredita que Deus criou o homem, né? Porque quando Satanás foi expulso, né? Ele quis substituir, né? Outros que já que eles tinham sido expulsos, né? Eles, vamos dizer assim, eu vou criar outros para substituir, né? As posições que ficaram, né? Tipo quando, sei lá, alguém sai daquele trabalho e a posição ficou vaga, né? Então isso fez com que aquela semente, né? Ficasse ali e as plantinhas começaram a brotar na minha imaginação, né? Então, quando ele diz façamos, no meu entendimento, eu entendi que ele estava criando junto com os anjos, né? Se isso é verdade ou não, eu não sei, né? Mas me dá o entendimento que ele não está criando sozinho, né? Eu até, indo assim até um pouco mais além, né? Parece assim que ele estava criando, né, o homem, e os anjos também estavam criando o homem, né? Então vamos seguir um pouquinho, né, no nosso entendimento. Então esse foi o capítulo 1, versículo 26. No versículo 27 do mesmo capítulo 1, ele diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, ou seja, Deus criou o homem à sua imagem. Ele estava criando, né? Esse 27 aqui, ele só está afirmando o que eu falei antes, né? Deus estava criando, né? E criou Deus o homem à sua imagem, né? A imagem de Deus o criou. Quem o criou? Né? Ou seja, é como se ele estivesse falando de Deus e mais uma outra pessoa. Então, para mim, me deu aquele entendimento de que o Deus, né? Deus, o Pai Todo-Poderoso que a gente conhece, estava criando e outros anjos, né? Porque a gente sabe que só tem um Deus, então não foram outros deuses, né? Então é possível que tenha sido anjos, né? Porque a gente sabe que lá no céu, né? Tem também, né? Os departamentos deles lá. Não sei como é, mas tem, porque Deus é organizado, é uma das qualidades de Deus, ele é organizado. Então, o que acontece? Então, né? E criou Deus o homem à sua imagem. Então, ele estava criando, né? O homem. A imagem de Deus o criou. Ou seja, alguém, né? Criou o outro homem à imagem de Deus, né? E aí, no capítulo 28, diz assim: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move na terra. Aqui nesse capítulo 28, né, as pessoas, e até eu achava isso, né, ele, né, diz, e Deus os abençoou, né. Só que se tu for pensar, aqui ele não fala da mulher ainda.
tá? Então, se Adão fosse sozinho até esse ponto, por que ele ia falar os abençoou no plural, como se tivesse mais de uma pessoa? Não faz sentido para mim. Então, ele disse, né, frutificai e multiplicai. Por que ele ia dizer frutificar e multiplicar se a mulher ainda não tinha sido criada, né? Aí, no 29, ok, diz assim: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda a árvore em que há frutos que dê semente, servo-as para mandimento. Servo-as novamente. É como se ele estivesse falando com um grupo, né? E aí, então, o que acontece, né? 28 e 29. Aí, dando prosseguimento. No capítulo 2, tá? Versículo 1, ele fala mais isso aqui. Assim os céus e a terra e todo o seu exército. Se é um exército, por que ia ser só um homem? Por que ia ser só um? Se é um exército. Entende? Então, são essas questões que eu comecei a fazer. Eu não acredito que Adão foi o primeiro homem. Eu acredito que o homem até foi criado até antes da mulher, com certeza. Né? Aliás, com certeza não vou nem, né, porque quem sou eu para falar com certeza aqui, né? Uma pessoa que acabou de conhecer a Bíblia, leu 2 páginas, né? Nem tem conhecimento de nada. Então, no meu entendimento, né, Adão e Eva não foram os primeiros a serem criados. Agora você pergunta, então, por quê? Tem mais uma observação muito importante. Deus criou as aves, Deus criou todos os animais, só que ele criou todos os seres viventes sem nomes. Por que ele não ia fazer a mesma coisa com o homem? Ele criou, né? Ele não criou só um tipo de ave. Ele não criou só um tipo de animal. Ele criou vários tipos de aves da mesma espécie. Vou tirar meu casaco aqui, o negócio tá ficando quente. E ele depois deu nomes, né? E o nome de Adão não aparece até o capítulo 2, versículo 19, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Ou seja, naquele ponto, né, ele já tinha dado o nome a Adão. A minha teoria eu não sei se Adão era tipo, sei lá, um chefe, né, ou ele foi pego como exemplo para ser colocado aqui em Gênesis, porque, né, foi ele e a Eva que né, Eva também é manga para outro vídeo, né, que eu vou inclusive falar aqui no próximo vídeo, por que Eva foi criada, né? E vai ser o próximo vídeo, por que Eva foi criada, né? Então, a minha teoria é essa, que Adão e Eva não foram os primeiros, né? E a Bíblia tá aí para quem quer interpretar. Tá bom, gente maravilhosa? Linda de Deus, porque, né? Se você é lindo de Deus, você é filho do lindão, né? Nosso Deus lindão. Então você é lindo, né? Lindo e linda. Tá bom? Deixo vocês com paz do Senhor, tá, irmão? Muita bênção na sua vida, para sua família e para todo mundo que tá no seu coração. E até aqueles que não estão muito pertinho do seu coração. Abençoa todo mundo, tá bom? Que isso é da natureza de Deus, ser amoroso, tá bom? Um beijo no coração. Tchau.